Shalom, Shalom, Lekulam. Vamos iniciar o nosso estudo sobre o Sefer HaBahir, o livro da iluminação. Esse livro é considerado um dos livros mais antigos do misticismo judaico. Disse o Rabino Nehuniah ben Hakanah. Alguns afirmam que esse livro, Sefer HaBahir, é de autoria do Rabino Nehuniah ben Hakanah. Relata certo versículo em Jó 37, 21. E agora não se vê a luz. O céu é luminoso. Bahir. Hashem envolve-se em assombrosa majestade. Diz, todavia, outro versículo em Terrilim 18, 12. Ele fez das trevas o seu esconderijo. Está também escrito em Salmos 97, verso 2, nuvens e trevas o envolvem. Trata-se de aparente contradição. Sim, em Jó 37, 21, afirma, e agora não se vê a luz. Se não se vê a luz, só se vê o quê? O contrário, o oposto, trevas. O céu é luminoso. Então, como pode o luminoso e o não luminoso? É isso que fala aqui de uma aparente contradição. Hashem envolve-se em assombrosa majestade. Diz, todavia, outro versículo em Salmos 18, 12. Ele fez das trevas o seu esconderijo. Olha só, então, como conciliar esses dois versículos de Jó 37, verso 21, e Terrilim, ou seja, Salmo 18, verso 12. Está também escrito em Salmos 97, verso 2, nuvens e trevas o envolvem. Trata-se de aparente contradição. Surge um terceiro versículo e reconcilia os dois. Está escrito em Salmo 139, verso 2, mesmo a treva não é treva para ti. Isso está falando a partir da Sefirá de Rochma, sabedoria, que é a Sefirá onde o pensamento criativo estava latente, num estado de abstração. Então, nesse nível não há diferenciação entre trevas e luz para o Criador. A partir de Biná, quando começa a ocorrer a diferenciação, sim, porque sem que houvesse a diferenciação através do estado supremo de Biná, entendimento, por isso nossos mestres dizem que a Rochma, a sabedoria, é um ponto seminal. Já Biná, ela gera, ela traz ao plano concreto toda e qualquer abstração, através de mecanismos de diferenciação. Se não houvesse os mecanismos de diferenciação no nível de Biná, no nível do entendimento, seria impossível a criação como conhecemos. Por quê? Porque sem a diferenciação não haveria a livre escolha do homem. Ou seja, não haveria livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio implica numa diferenciação entre o que se deve e o que não se deve fazer. O que se deve fazer, nós entendemos como luz.
e o que não entendemos como trevas, escuridão. Nesse sentido, o conceito de escuridão e luz começa a surgir, e sem que houvesse essa diferenciação de coisas de coisas opostas. Sem a ideia de coisas opostas, não haveria condição do mundo existir. Uma vez que houve essa diferenciação em binar, é permitido saber que não há, é possível, na verdade, saber que não há contradição nesses versículos, porque no estado acima de binar, luz e trevas são o mesmo. Abaixo de binar, treva é treva e luz é luz. Disse o Rabino Berachia, está escrito em Gênesis 1, verso 2, a terra era caos, tohu, e desolação, bohu. Qual é o significado da palavra era? A terra era caos. Era, pretérito passado, né? Qual era o significado da palavra era nesse versículo? Indica que o caos existia anteriormente e que já era. O que é tohu? Algo que confunde tahá as pessoas. Então, algo que confunde as pessoas é tohu. O que é desolação? Bohu é algo que tem substância. Por isso é chamada bohu, isto é, bo quer dizer estar, ru quer dizer nisso, está nisso. O que é que está nisso? A substância da coisa criada em questão. Então, tudo tem uma substância. Nós chamamos de substância, em Kabbalah, é chamado de Memale Kol Almin. O que significa Memale Kol Almin? É a energia preenchente, a energia que preenche o objeto e possibilita a sua existência. Sem essa luz que preenche, não seria possível a sua existência. Daí, entendermos o significado importante da palavra bet, porque a letra bet, quando aparece num texto como sufixação, ou seja, antecedendo uma palavra, a bet, significa dizer que aquele objeto em questão é preenchido, aquela coisa, o objeto, tem substância. Por isso é chamada bohu. Isto é, bohu está nisso. O que está nisso? A substância da coisa criada. Porque a Torá principia a letra bet? Para que principie por uma bênção, berachá. Então a Torá, ela aí principia, ou seja, a primeira letra da Torá é a letra bet, da palavra Bereshit. Qual é o que aprendemos a partir disso? Para que principie por uma bênção, berachá, ou seja, quando alguém vai estudar a Torá, o que é que ela deve fazer primeiro? Fazer a berachá inicial, abençoar a Torá. Depois que termina de estudar a Torá, tem uma bênção posterior, que é a bênção posterior ao estudo. Uma observação aqui, ó. Tudo que aparece entre colchetes nesta tradução do Bahir é um acréscimo ou explicação do Rabino Aryeh Kaplan. Vamos prosseguir. Como sabemos que a Torá é chamada de bênção, berachá, bênção hebraica berachá. Como sabemos que a Torá é chamada de berachá, de bênção?
Porque está escrito em Deuteronômio Devarim 33, 23. O que preenche, ou seja, preenche é o que? A substância da coisa. É o Memale Kol Alimin, quer dizer, a luz preenchente. A luz divina que preenche. E tudo que é preenchido por essa luz é substancioso, tem substância. Então, o que preenche é a bênção de Hashem apossando-se do mar e do sul. Opa! O mar nada mais é senão a Torá. A Torá é chamada de mar. Por quê? Por que a Torá é chamada de mar? Porque o mar é algo misterioso, tem tantas espécies, é uma beleza incrível. Então, e a sua profundidade, a sua pluralidade, a sua diversidade, as espécies que existem, que não foram ainda catalogadas, o mar é realmente algo muito misterioso. Então, a sua alusão com a Torá, que é misteriosa e profunda. Conforme está escrito em Jó 11, verso 9. É mais extenso que o mar. Qual é o significado do versículo? O que preenche é a bênção de Hashem, do Criador. Significa que onde quer que encontremos a letra Bet, estará indicada uma bênção, uma birachá. Então, toda vez que você lê na Torá e você encontra a ocorrência de uma letra Bet, o texto do Bahri vem nos informar aqui, através da sabedoria da Torá, que ali há uma brachá, há uma birachá. E está, portanto, escrito em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Bereshit, Hashem criou o céu e a terra. Bereshit é Bet Ereshit, ou seja, a letra mais Reshit. Isso implica dizer que Bet estava no início. E nós veremos posteriormente que isto procede. Uma vez que a Bet, ela está presente na letra, ela faz parte da composição da letra Aleph. E a letra Bet pega, vamos dizer assim, uma carona na cauda da Aleph. Então, Bet Ereshit. Ereshit quer dizer início. Bet estava no início. A letra Bet. Por isso, ela vem como a primeira letra na Torá, para mostrar que a palavra biracha, né, que a Torá é uma bênção e deve ser precedida, antes do seu estudo, de uma biracha, de uma bênção. Isso consta no Shulchan Aruch e vira alachá. E nós aprendemos a partir dessa palavra que tal alachá está aqui, implícita, na palavra Bereshit. A palavra Bereshit, a palavra princípio, Reshit, veja que B é um termo, uma sufixação, na verdade, prefixação. É um prefixo, B, Reshit. Então, essa prefixação traz a ideia de preenchimento, certo? Que o que preenche é a bênção. E o que é a bênção? É a Torá. A Torá é que preenche. Então, a Torá, ela tem 22 recipientes cósmicos, que são 22 letras, e tem 10 dimensões espirituais, chamadas Sefirot. Somando 10 mais 22, dá 32, são os 32 caminhos da Kadosh Baruch Hu. Por isso, a Torá começar com a letra Bet, na palavra Bereshit, e a Torá terminar com a palavra Israel, terminando com a letra Lamed. Pegando a letra primeira, a Bet de Bereshit, que inicia a primeira palavra de Gênesis na Torá, e pegando a última letra da palavra Israel do Sefer Devarim, vemos que podemos montar a palavra
leve, coração. Coração. O coração da Torá é o quê? Os 32 caminhos. Por quê? Porque a letra Lamed tem a equivalência numérica 30 e a letra Bet, que é a primeira letra da Torá, a última letra da Torá tem equivalente numérico 30. A última letra, Lamed. E a letra Bet tem equivalente numérico 2. Temos logo 32, os 32 caminhos de Akadosh Baruch Hu. A palavra princípio Reshit não é outra senão a sabedoria. Sabedoria, portanto, em hebraico quer dizer Chokhmah. Ela é também chamada de Reshit, o início de tudo. Está, portanto, escrito em Salmo 111, verso 10, o princípio é a sabedoria, o temor a Hashem. A sabedoria é o princípio, mas sem o temor a Hashem, o que é a sabedoria? Nada. Portanto, entendemos que o princípio de tudo é o temor a Hashem. Isso é Reshit. O temor a Hashem vai conduzir o homem à sabedoria, a Chokhmah de Kedushá, a sabedoria da santidade, no nível da santidade. A sabedoria é uma birachá. Está, portanto, escrito, e Hashem abençoou Shelomo, abençoou com o quê? Com Chokhmah, com sabedoria. Além do mais, está escrito em 1 Reis 5:26, e Hashem concedeu Chokhmah, sabedoria, a Shlomo, a Salomão. Assemelha-se a um rei que casa sua própria filha com seu filho. Calma, gente, isso aqui não é um incesto, tá? Isso aqui é uma metáfora. Então, não traz essa ideia, né, louca, absurda de incesto. Chas v'shalom, tá? Ele a concede ao filho. Isso aqui tipificando Shlomo como filho do Criador e a sabedoria como filha também dele. Certo? Não é uma relação aqui entre familiares. Chas v'shalom, tá? A filha aqui alude a Torá e o filho aqui alude a Shlomo. Ele concede ao filho o rei, a Kadosh Baruch Hu, e o rei aqui é o eterno. Assemelha-se a um rei que casa sua própria filha com o seu filho. Ele a concede ao filho e, no casamento, diz ao filho, faça com ela, com quem? Com a sabedoria, o que desejar. Então, por isso que é um livro, o Sefer Bahri é um livro muito enigmático. Então, é preciso ter uma interpretação adequada. Como sabemos, a palavra berachá, que quer dizer brachá, quer dizer bênção, em geral, traduzida como bênção, vem da palavra baruch. Baruch quer dizer o quê? Bendito. Aparece também um código, quando a gente diz uma berachá, aparece Baruch atá. Atá pode ser também entendido como agora, aparece agora, ó ser iluminado, Criador do mundo. Baruch quer dizer aparece. Pode ser também entendido, mas geralmente entendido como abençoado ou bendito. Que significa abençoado? Talvez venha da palavra berer. O que significa abençoado? Talvez venha da palavra berer, mostrando a raiz, né, etimológica entre berachá, baruch e berer. Berachá, bênção, baruch, bendito, e berer, que significa joelho. Olha aqui, vejamos na condição de prefixo, ou seja, o que antecede o radical de uma palavra, a letra Bet significa em.
pode identificar um preenchimento, o Memale Kol Almin, um preenchimento da luz sagrada que mantém todo o objeto. Quando o objeto entra em decomposição ou oxidação, ou qualquer meio que lhe cause um esfarelamento, vamos dizer, uma decomposição de sua forma, ele vai perdendo a sua forma. Isso quer dizer que o Eterno está tirando a energia vitalizadora, o Memale Kol Almin, a substância daquela coisa. Então, esse é o conceito de morte e deterioração. O preencher alude a sua glória preenche toda a terra. Sim, porque, como foi falado, né, Hashem, através da palavra Tamid, nós entendemos o ciclo natural das coisas, o dia que vem após o outro dia, a noite que vem após outra noite, o ano que vem após o outro ano, o mês que vem após outro mês, a hora que não para, a hora que vem, hora 1, hora 2, hora 3, assim sucessivamente. Isso é um ciclo chamado Tamid, continuidade. Então, por que há continuidade nessas coisas? Porque Hashem preenche toda a terra, Hashem está preenchendo com essa energia, essa luz substanciosa que mantém tudo no seu devido lugar, na sua órbita exata. Contando-se a própria palavra, o valor numérico de Malei é 72. Vamos continuar nosso estudo. Está escrito em Eshaiá 44, 23. Para mim, todos os joelhos. Joelhos quer dizer o quê? Berer. Aqui, ó. Berer, joelho. Comunga de Berer, joelho, comunga de Berachá, bênção, e de bendito, que quer dizer Baruch. Por isso que na Amidá, quando a gente faz a primeira Berachá da Amidá, quando a gente diz a palavra Baruch, claro, Berachá é a primeira bênção, são 19 bênçãos que tem a Amidá, 18. Depois foi instituída uma 19ª, Berachá. Mas a Amidá, a reza que é feita em pé, a reza silenciosa, ela começa com a palavra Baruch. E quando dizemos Baruch, flexionamos os joelhos. Por quê? Porque está enraizado aqui nessas três palavras, Berachá, a primeira bênção da Amidá. Quando se diz Baruch, o que é que faz? Flexiona-se os joelhos, Berer. Veja que também daqui sai a Lahá da Amidá. Esse livro é muito maravilhoso. Está implícita, escondida aqui. Está escrito em Eshaiá 44, 23, para mim, todos os joelhos, Berer, né, se dobrarão. Berachá pode, portanto, significar o lugar ao qual todo joelho se dobra. Qual o lugar ao qual todo joelho se dobra? O Bet Amikdash. Porque, olha só, o Bet quer dizer casa. Bet Amikdash é o lugar onde todo joelho se dobra. O templo sagrado que estava no monte mais alto, o lugar mais alto da terra, alto no sentido espiritual, é Yerushalayim, lugar do templo sagrado. Então, a casa de Hashem, o Beit HaMikdash, é chamado de Beit também, nesse conceito de flertir, um lugar onde todos vão flertir, dobrar os seus joelhos perante Hashem. Olha só, o texto mostra a palavra dobrarão, ou seja, futuro, dobrarão. Isso implica dizer que
não está se falando do primeiro, nem do segundo templo, uma vez que já foram destruídos, não há mais, a não ser algumas pedras que sobraram e o muro, uma parte do muro. Mas olha aí, Eshaiá está falando aqui, Eshaiá 44, 23, para mim, Hashem, todos os joelhos se dobrarão no futuro. Então está falando do terceiro templo, está falando da Bet, a letra Bet, implicando o significado futuro, ou seja, o lugar do terceiro templo, o terceiro templo, a casa que Hashem vai estabelecer eternamente na terra. Berachá pode, portanto, significar o lugar ao qual todo joelho se dobra. Então, Berachá é o terceiro templo. Nesse sentido, a que exemplo se assemelha? As pessoas desejavam ver o rei, mas não sabem onde encontrar sua casa Baite. O Talmud Berachot fala quando uma pessoa quer encontrar o seu Criador. A Alahá diz que todo lugar onde a pessoa busca o Criador, estuda a Torá, faz a tefilá, 2 metros à sua frente, 2 metros nas suas costas, 2 metros à sua direita, 2 metros à sua esquerda. Esse raio forma um quadrado, esses raios formam um quadrado. Nesse quadrado de 2 metros, de 2 por 2, 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, 2 metros para frente, 2 metros para trás. É o lugar onde Hashem, o único lugar que Hashem tem depois da queda do primeiro e do segundo Beit, da segunda casa de Hashem. E agora ele só tem esse lugar, 2 amote. É o lugar onde Hashem tem. O que é 2 amote? 2 amote são 2 metros mais ou menos, que é esse lugar onde a pessoa reza. Então, é um quadrado, imagina um quadrado, 2 metros à sua frente, 2 metros à sua, partindo do proximal distal. Ou seja, proximal quer dizer de você. Para o distal até atingir 2 metros à esquerda, 2 metros à direita, 2 metros à frente, 2 metros atrás. É o lugar de Hashem depois que foi destruída a primeira e a segunda casa. Quando o justo procura o Criador através da tefilá do estudo da Torá. Porque a terceira casa não foi construída ainda, e o Talmud Brachot diz lá como é que a pessoa tem que ter um preparo antes de estudar a Torá, de fazer a tefilá, imaginar os muros de Jerusalém, antes de fazer a Berachá, fazer um exercício de penetração, vamos assim dizer, do lugar mais sagrado. Penetração não, porque dá uma ideia de que alguém entrou na força. Vamos dizer assim, a introdução no lugar mais sagrado por parte daquele que busca o Criador, através de reflexão. A reflexão que o Tratado Brachot mostra lá é, primeiro, imaginar que a pessoa está em Jerusalém. Depois que ela está em Jerusalém, ela imaginar que está para dentro do muro, né, de Jerusalém, e de que o muro do templo, e que imaginar que está no pátio, que está próximo ao altar de bronze, e depois que ela meditou toda aquela área do pátio, ela medita que ela está entrando agora no Kodesh HaKodashim, e vai se aproximando até chegar à tampa da arca, onde nas asas do querubim, no vácuo que tem lá entre a ponta da asa e a tampa, onde ficava o Criador, imaginar proximidade do Criador, e dessa forma é como se ele tivesse entrado no templo sagrado. A prece tem uma aceitação maior quando a pessoa faz esse exercício, procura esses caminhos de aproximação da santidade mais interna do templo, através de meditação. Isso
faz com que a Berachá, o estudo da Torá, a Tefilá, tenha uma aceitação bem maior. Primeiro, perguntam, onde é a casa do rei? Somente então podem perguntar, onde está o rei? Claro, você está procurando o rei, você tem que procurar primeiro onde é a casa dele. Depois você bate na casa dele e diz, o rei está. A casa aqui, né, tipificando, né, o Beit HaMikdash. Está, portanto, escrito, para mim todos os joelhos se dobrarão. Dobrarão no futuro. Então, mostrando que essa casa aqui em questão é o Beit HaMikdash. Terceiro Beit HaMikdash. Mesmo os mais elevados, todas as línguas jurarão. Opa, todas as línguas, as nações. Olha o termo, jurarão, futuro. Então, no Beit HaMikdash, todas as línguas jurarão que só existe um eterno, um Criador, que está acima de qualquer conceito, que sua unidade não é uma unidade conhecível, não é como o número uma unidade como o inconhecível, mas é um que se divide na pluralidade e que a pluralidade não altera essa unidade conhecível. É claro, uma unidade transcendente, absoluta, não é uma unidade como conhecemos na nossa numeração, como a usamos. Deus nos livre de dizer que o Criador é um. Isso também é restritivo, é um conceito. O Eterno está acima de todo conceito. No entanto, é preciso usar de algum conceito para entender sobre o Criador. Por isso que o Eterno criou 10 dimensões, senão jamais poderíamos conhecê-lo. Sem essas dimensões, jamais poderíamos conhecê-lo. Porque acima de Keter, Chokhmah e Binah, ou seja, a coroa, a sabedoria e o entendimento, acima dessas três sefirot, que é a cabeça do sistema espiritual, acima disso, só o que existe é a vontade do Criador. Abençoado seja. Por isso, a vontade está acima do pensamento do Criador. O Rabino Arahumai sentou-se e explicou. Qual é o significado do versículo em Deuteronômio 33, 23? O que preenche a bênção do Criador. Apossando-se do mar e do sul? Olha, o que preenche a bênção do Criador, apossando-se do mar e do sul. E do sul? Interroga. Significa que, onde quer que encontremos a letra Bet, esse lugar está abençoado. Olha só, em qualquer lugar que você leia, ou que você vá e você encontra uma letra Bet, significa dizer que esse lugar estará abençoado. É aquilo que preenche. Bet é aquilo que preenche. Quando dizemos que a glória do Eterno preenche toda a terra, queremos dizer que o Eterno infunde sua criação constantemente com a luz preenchente Memale Kol Alemin e também com a luz circundante, que são duas as luzes, uma que preenche e uma que circunda. A que circunda chamamos de aura respeitosa, está no nível de roda A. Então, há uma luz que preenche, essa luz que preenche é o que dá substância a tal coisa. Aquilo que preenche é a bênção de Hashem. A que se refere o versículo, o que
preenche a bênção de Hashem. Daí, nutre os necessitados. Desse preenchimento, Hashem buscou conselho. A que exemplo isso se assemelha? Um rei desejava construir seu palácio em meio a enormes rochedos. Escavou a rocha e descobriu uma enorme nascente de água pura. Disse o rei: uma vez que disponho de água corrente, plantarei um jardim. Deliciar-me-ei, então, nele, do mesmo modo que todo o mundo. Está, portanto, escrito em Mishlei, Provérbios 8:30, eu estava junto com ele, como um mestre de obras, eu era o seu encanto por um dia, todo o tempo brincava em sua presença. Olha, o Provérbios Mishlei 8:30 traz aqui a alusão. Um dia parece supérfluo, como se estivesse repetindo um termo desnecessário por duas vezes. No entanto, quando fala por um dia está falando 2000 anos, porque um dia para Hashem é como 1000 anos, como consta em Terrilim, como veremos mais à frente. Então, todo o tempo brincava com sua presença, ou seja, está falando que a Torá estava há 2000 anos antes da criação e brincava com o Eterno em sua presença. A Torá está dizendo: durante 2000 anos eu estava no regaço do santo abençoado, como seu encanto. Diz, portanto, o versículo: um dia, como foi falado, né? Parece supérfluo, no entanto, não há supérfluo na Torá. Cada dia o santo abençoado tem 1000 anos, conforme está escrito em Salmos 90, verso 4, 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Daí em diante às vezes, conforme declara o versículo, brincava em sua presença todo o tempo. O restante é para o mundo. Está, portanto, escrito em Isaías 48, verso 9, através do meu nariz expirarei meu louvor para você. Qual é o significado de meu louvor? Conforme está escrito em Salmo 145, verso 2, um louvor de Davi. Eu te exaltarei, meu Criador, ó Rei, e abençoarei teu nome para o mundo e eternamente. Abençoarei teu nome para o mundo e eternamente. Por que é um louvor? Porque exaltarei. E o que é essa exaltação? Porque abençoarei teu nome para o mundo e eternamente. É um adorador em êxtase, ou seja, um adorador que está em Devekut, está muito admirado, muito perplexo com a criação, e o seu louvor sai em forma de exaltação, de elevação do nome do santo.
O que é uma bênção? Explica-se por intermédio de um exemplo. Um rei plantou árvores em seu jardim. A chuva pode cair e aguá-las, né? Aguá-las. E o solo pode estar úmido e supri-las de umidade. Porém, ainda assim, ele as deve regar com água da fonte. Está, portanto, escrito em Salmo 111, verso 10, o princípio é a sabedoria, o temor a Hashem. Todos os que o praticam têm bom senso, seu louvor permanece para sempre. Então, a sabedoria é o princípio de tudo, né? Mas o temor é a segurança da sabedoria. Mantenha a sabedoria, porque a sabedoria sem temor, o que é? Nada. Então, quem vigia a si mesmo e conhece a si mesmo e mantém o temor ao seu Criador, preserva a sua sabedoria. E com isso, o seu louvor permanece para sempre. Sem o temor, não tem a sabedoria devida e o seu louvor é defeituoso. Como pode permanecer para sempre como pode permanecer para sempre o louvor de alguém que não tem o reshit, o princípio, que é o temor a Hashem, que mantém preservada de qualquer, vamos dizer, mácula ou deficiência, esse nível maravilhoso de sabedoria. É possível pensar que falta algo. Está, portanto, escrito, seu louvor permanece para sempre. O rabino Amorai sentou-se e explicou. Qual o significado do versículo em Deuteronômio 32, 23? O que preenche a bênção do Criador, apossando-se do mar e do sul. O que significa? Moisés dizia, se seguirdes minhas regras, herdareis tanto este mundo quanto o próximo. Opa! O mundo vindouro é comparado ao mar. Olha lá, o mar nós vimos que também é alusivo à Torá. Aqui, nesse caso, é comparado ao mundo vindouro. Então, olhe que a Torá, uma palavra na Torá pode ter significados infinitas formas de interpretar, infinitas entre aspas, querendo dizer que não é uma só a forma de interpretar um versículo da Torá. Outros Rahamim vêm e interpretam de outra maneira, então existem níveis e níveis de compreensão dentro de um único versículo. Conforme está escrito em Jó 11, verso 9, é mais extenso que o mar. A Torá é mais extensa que o mar. O mundo vindouro é mais extenso que o mar. Então, veja que a conotação de mar aqui, no Midrash do Rabino Nehunia Ben Akaná, mostra, no Sefer Habarri, mostra que o mar tem essas duas conotações. O mundo presente é chamado de sul, e o sul quer dizer o mundo presente, Olam Hazé, o sul. Olam Hazé quer dizer este mundo. Está, portanto, escrito em Josué 15, 19. Dá-me uma bênção, visto que me destinaste à terra do sul, ou seja, ao mundo presente, o mundo presente, esse nosso mundo, o nosso mundo.
Olam Hazé, dá-me, pois, fontes de água. O Targum, Targum quer dizer tradução, o Targum foi a tradução feita por Onkelos do texto da Torá do hebraico para o aramaico. Traduz como: olhe, a terra é o sul. Olhe, a terra é o sul. Então, dizendo que o sul é Olam Hazé e o mar é o mundo vindouro. Então, quando Terrilim diz que os justos herdarão a terra, que terra é essa? A terra do mundo vindouro e a terra do mundo presente. Ele herda tanto Olam Hazé como Olam Rabá. Por que Hashem acrescentou a letra Re ao nome de Abraão? Em vez de qualquer outra letra, foi assim para que todas as partes do corpo do homem fossem dignas de vida no mundo vindouro, o qual é comparado ao mar. Então, todas as partes do corpo, ainda mais que a letra Re tem gematria 5. Então, Hashem também está garantindo aqui, através dessa explicação da letra Re, que é colocada no nome de Abraham, que o nível do Nefesh, alma animal, o nível do Ruach, que é o espírito, o nível do Nefesh, que é a alma divina, ou da alma Neshama, melhor falando, Neshama, que é a alma divina, a Chayá e a Yehidah, que são níveis para o mundo vindouro. Esses dois níveis só serão encontrados no mundo vindouro, só serão experimentados no mundo vindouro. Neolam Hazé só se goza de 3, do Nefesh, do Ruach e da Neshama. Poucas pessoas, homens muito destacados, muito elevados, podem experimentar um pouco desse solveve, dessa luz circundante, porque a luz circundante é aquela luz que não preenche. A luz que preenche, nós dizemos, é o Nefesh, falando de Hayut, de almas vivas, falando que o que preenche a Nefesh é o Ruach e a Neshama. Isso preenche o corpo do homem, mas o homem não está ainda preparado para receber esses outros dois níveis de Chayá e Yehidah, que serão experienciados só no mundo vindouro. Então, essa Chayá e Yehidah é para o homem a sua aura respeitosa, a sua, como dizem, a sua aura respeitosa, o esplendor que fica, ao redor, circundando o ser humano, com essas energias incríveis e poderosas do mundo vindouro, que não podem ser experimentadas agora. Então, tanto quanto podemos expressar, a escritura foi completada em a estrutura, não escritura, a estrutura, olha só. Tanto quanto podemos expressar, a estrutura foi completada em Abraham. A respeito dessa estrutura, está escrito em Bereshit, Gênesis 6, versos 9, verso 6. Pois a imagem de Hashem, ele fez o homem. Essa estrutura, a respeito dessa estrutura, que estrutura é essa? Que o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança. Que estrutura é essa? Pois a imagem de Hashem, Hashem fez o homem. Esse texto aqui é bem verdade em relação a Abraham. Pode ter, como falei,
outros níveis de interpretação, mas o Sefer Bahí está usando aqui esse versículo, o verso 9, o capítulo 9, verso 6 de Gênesis, explicando que, pois a imagem de Hashem, que a imagem de Hashem é quem? Abraham, ele fez o homem. A imagem de Hashem, a estrutura espiritual, né? A estrutura espiritual, ele fez o homem de acordo com essa estrutura. Ele fez o homem. O valor numérico de Abraham é as letras o valor numérico, cada letra tem um valor numérico associado, gematria, certo? A gematria da palavra Abraham dá 248, como reza lá, como explica o Sefer Tania, do Rabi Shneur Zalman de Liadi, são os 248 órgãos do rei. É essa estrutura, a respeito dessa estrutura, os 248 órgãos, eles são comparados aos 248 comandos positivos da Torá. E esses 248 mandamentos positivos na Torá são estruturas encontradas na imagem que Hashem estabeleceu, é a estrutura, a imagem de Hashem. Então, Hashem fez o homem com essa estrutura, uma estrutura em que podemos encontrar 248 órgãos e correspondendo a 248 mandamentos positivos. Então, para cada órgão há um mandamento positivo que lhe preenche quem? O órgão específico, e esse preenchimento também é chamado de berachá, bênção, que é a Torá. Sim, a Torá porque fala de 248 partes, estrutura dessa estrutura cósmica, que é a Torá. O valor numérico 248, o número de partes do corpo do homem. Qual o significado de Deuteronômio 33, 23? O que preenche é a bênção de Hashem. O mar e o sul, ele herdará. E Rachá, o mar e o sul, ele herdará. Irachu, teria sido bastante o versículo dizer, herdará Rashi, o mar e o sul. Então, o mar e o sul quer dizer que o justo herdará o mundo presente, Olam Hazé, e o mundo futuro, Olam Abá. A que se assemelha? Há um rei que tinha 2 tesouros e escondeu um deles. Depois de muitos dias, disse ao seu filho, tomai o que está nesses 2 tesouros. O filho respondeu, talvez não estejas dando tudo o que escondeste. O rei disse, tomai tudo. Se eu estou escondendo, então tomai tudo, até aquilo que eu estou escondendo. Então, a Torá é algo que pode ser acessada com facilidade. É algo incrível, glorioso, maravilhoso. Mas não é de difícil acesso, ainda mais hoje em dia. É algo de fácil acesso. O rei disse, tomai tudo. Está, portanto, escrito, o mar e o sul ele herdará. Então, os justos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quer dizer que eles herdarão o mar e o sul,
o Olam Hazé e o Olam Rabá. Herdar Hashem e Arash. Quem herda o mundo, quem herda Olam Hazé e quem herda Olam Rabá, herda quem? Arash. Herda o Criador. Herda o Criador mesmo. Tudo te será dado se guardardes os meus preceitos. Shalom, shalom, lekulam, até o próximo estudo. Desejo a todos um dia abençoado e iluminado e bastante produtivo. Uma semana cheia de luz para todos. Amém, amém, selah.